Beleza. Bom, então a gente vai continuar na aula de hoje com nas próximas aulas, na realidade, acho que vão ser 4 aulas, falando sobre modelo de sequência, só que agora vamos ver as versões neurais desses modelos de sequência. A gente vai começar hoje, por conta disso, como a gente vai precisar ver a versão neural desse modelo de sequência, a gente vai acabar passando pelo assunto de redes neurais recorrentes, de RNN, no contexto não é que seja aplicado só isso, mas no contexto de mineração de recorrentes de sequência, de modelo de sequência, a gente vai acabar passando por esses caras. E vamos chegar, na aula de hoje, até uma rede neural recorrente muito importante para LSTM, para modelo de sequência, que é a LSTM. Aí na aula que vem a gente vai fazer um laboratóriozinho sobre essas redes, e na semana que vem a gente vai ver transformers também no contexto, não é isso, André, que a gente combinou? Transformers também no contexto de modelo de sequência. Embora não se aplique só para isso, aqui no caso de NLP é onde se aplica. Tá? E aí depois o André vai entrar na parte mais de transfer learning, né? Que tem também muita coisa a ver com o que a gente vai estudar aqui. Então hoje a gente vai estudar basicamente redes neurais recorrentes, né? Que ainda não são estado da arte, quer dizer, estado da arte hoje nessas coisas são as coisas baseadas em transformers, que a gente vai ver na semana que vem. Mas a gente está chegando perto cada vez mais e principalmente vendo a motivação para cada coisa dessas. E também tem uma certa motivação para usar a rede neural recorrente, mesmo com a existência de modelos de transformers como o BERT, por causa do custo. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. Bom, beleza. Então, lembrando das aulas passadas, né, os modelos de sequência, também chamados classificadores de sequência, tem como tarefa mapear uma sequência de observações para uma sequência de rótulos. Nas aulas passadas a gente viu o Hidden Markov Models, vimos os Maximum Entropy Markov Models e vimos o CRF como uma variação dos MEMS que usam grafos não dirigidos. Lembrando que a gente viu que o HMM, na realidade, é uma generalização do Naive Bayes, portanto, ele é um cara generativo, e os MEMS CRF são generalizações do Logistic Regression, portanto, são caras discriminativos. Né? A gente viu isso nas aulas passadas. Bom, então aí começou a ideia de se usar os modelos neurais, né, as redes neurais, também para modelos de sequência. Então aí apareceram os modelos neurais de sequência. A ideia é tirar proveito dos recursos de redes neurais para o problema de classificação de sequências. E, de fato, hoje, né, o estado da arte em classificação de sequência são modelos neurais. Né? Então, num problema de NER, que interessa muito na minha pesquisa, né, o Arthur trabalha nessa área, reconhecimento de fala e principalmente tradução automática, que o André vai também depois conversar com a gente, as redes neurais são o estado da arte hoje, né? Disparado. E, claro, derivado disso aí, a gente pode falar em modelos neurais de linguagem, né? Que foi uma coisa que o André introduziu na última aula dele. E a gente hoje vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe, e principalmente para ver por que não funciona muito bem a aplicação direta das redes feed-forward, que o André mostrou, para a linguagem, né? Então, lembrando que esses modelos neurais de linguagem, baseados em redes neurais de feed-forward, são projetados para tratar sequências divididas em partes curtas e independentes. Né? O que a gente vai fazer é ter janelas de tamanho fixo que a gente vai tentar classificar como se fossem pedaços de uma sequência, né? De maneira até mais ou menos independente. Para eu processar sequências maiores, eu preciso deslizar essa janela ao longo da sequência, né? E fazendo previsões à medida que eu vou avançando. Então, o resultado final é uma sequência de previsões que abrange a entrada inteira. Então, eu vou andando na sequência, na entrada, e à medida que eu vou andando, eu vou fazendo predições sobre qual é a próxima entrada. Isso foi o que a gente viu quando a gente viu o modelo de linguagem, lá atrás. Né?
as decisões tomadas em uma janela não têm impacto nas decisões posteriores, o que é um problema nesse tipo de rede. E a gente viu isso no contexto de uma Feed-Forward Neural Language Model. Então vamos ver aqui com um detalhezinho essa figura para a gente entender todos os pedacinhos dela. Bom, então aqui a gente tem uma rede feed-forward, no sentido de que o que eu coloco aqui na camada de entrada, bem aqui embaixo, né? Nessa camada de entrada, vai para a entrada de saída automaticamente, né? Eu tenho as entradas todas ligadas aqui. Então eu tenho aqui a minha entrada, né? Essa entrada é representada pelos embeddings, né, das palavras que estão na minha entrada. E eu tenho uma janela deslizante, que nesse caso aqui abrange 1, 2, 3 palavras, e a palavra para a qual estou fazendo a predição, que nesse caso é a palavra livid. Né? Então eu estou olhando aqui no WT livid, então WT-1 there, WT-2 sound, ground e WT-3 D, certo? Então, à medida que eu quero fazer predições sobre a próxima palavra, o que eu quero fazer em Language Models, eu vou andando nessa janela deslizante para prever qual que é a próxima palavra baseada nas palavras anteriores. Essa janela é curta, portanto, nesse caso aqui eu só tenho 3 elementos, então na prática eu tenho que fazer é deslizar aqui por essa janela. Lembrando que o que eu estou representando aqui não é exatamente a palavra, mas é o embedding da palavra, né, como a gente usa em redes neurais. Esse embedding pode ser qualquer coisa, por exemplo, pode ser um Word2Vec, pode ser um Glove, pode ser qualquer cara daqueles que a gente já viu em representação de texto nas aulas passadas. Beleza. Então, a partir... Então, eu tenho os embeddings que são consultados em dicionário, por exemplo, Word2Vec. Então, eu estou assumindo aqui que dada a palavra, por exemplo, ground, né, eu vou no dicionário e cato aquele dicionário qual que é o embedding para ground. A gente assume isso como dado, tá certo? Beleza. Bom, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os embeddings, né, de cada palavra dessa daqui e passar para essa camada de cima, que é a hidden layer, que é onde vai acontecer na prática o aprendizado, né? E, claro, eu vou ter uma matriz de pesos, W, que está bem aqui em algum lugar, onde eu vou usar para determinar a importância dessas palavras para a camada seguinte, para a hidden layer. Tá legal? Então, eu vou ter a dimensão de H, que é o tamanho da hidden layer, DH, e eu tenho aqui 3 vezes D, né, que é a dimensão dos embeddings. Por que 3 vezes? Porque eu tenho 1, 2, 3 palavras de contexto nesse caso. Tá certo? A minha hidden layer tem largura DH, então eu vou ter que fazer 3 vezes DH, 1, 2, 3, para cada camada na hidden layer. Lembre-se que o que eu quero fazer é predizer a próxima palavra, a última palavra da minha janela. E na janela, na camada seguinte, que é a output layer, eu vou ter uma matriz de pesos U, né, cujo tamanho é tamanho do vocabulário vezes DHU, né, que é o número de caras que eu tenho aqui nessa camada, na output layer. E aqui, para transformar esse cara em probabilidade, o que eu faço? Eu aplico um softmax. A gente já viu, né, para trás o softmax. E aí a saída desse troço é a probabilidade de WT, dessa palavra seguinte, se a palavra 42, que nesse caso é livid, né, dado o contexto WT3, WT2 e WT1. Aqui está errado, né? Aqui é WT1, WT2, WT3. Certo? Então, o YI é a probabilidade da próxima palavra WT ser a palavra VI do vocabulário V. Certo? Essa probabilidade está me calculando aqui. Então, isso aqui é uma rede feed-forward. Certo? O que acontece se eu quiser aumentar o tamanho dessa janela? O que vai acontecer com essas continhas todas aqui? Se eu quero, por exemplo, aumentar aqui uma janela de 3, eu quero uma janela de 10. Esse troço aqui vai se expandir. Né? Eu vou ter que aumentar esse cara, vou ter que aumentar esse cara, vou ter que aumentar tudo aqui, essa rede vai ficar bem gordona. Tá certo? Tem que ficar bem gordona. Isso é um problema. Tá? Além disso, se eu quero que a minha predição ocorra usando mais camadas, né? Essa rede fica bastante profunda. Tá certo? E o que vai acontecer? Quando eu tiver, no caso do treinamento, o backpropagation,
que o André falou nas aulas sobre redes neurais, esse backpropagation ele vai se perder aqui dentro, né? Acontecer, acho que tu falar do gradiente evanescente, né? Quanto mais camadas eu tenho, mais o sentido do gradiente vai diminuindo para cima e a influência dessas palavras vão diminuir, certo? Então esse é um problema nas redes feed-forward. Tá? Lá o comecinho da ideia de redes neurais profundas era você ter muitas camadas numa rede feed-forward dessa. Né? Se eu quero ter mais coisas aqui, a única coisa que eu tenho, a única maneira que eu tenho é meter mais camadas aqui. Certo? Então eu vou fazendo isso até que a minha rede esteja grande o suficiente. Então isso é mais ou menos o que o André mostrou na aula passada, na aula sobre redes neurais, só que nesse caso aqui eu estou aplicando, estou usando aqui numa aplicação de language model, né, onde a gente já sabe que o problema é prever a próxima palavra. Certo? Vocês fizeram o exercício aqui, só que agora é neural. Tem uma coisa, como isso aí é uma densa... Deixa eu ficar aqui perto para tu ouvir. Como isso daí é uma densa, cada palavra que você adiciona, você está pegando o tamanho do embedding vezes toda a outra, porque é todos com todos. Exatamente, que eu falei, né? Quando você aumenta o contexto aqui, explode, ela vai engordar. Tá? Então isso é um problema muito, muito sério. Beleza? Bom, por causa disso, um pouquinho depois da introdução das feed-forward Neural Language Models, então, limitações. Primeiro, o contexto considerado é limitado. Né? Naquele caso ali são 3, e se eu quiser aumentar, a rede toda vai se expandir e ficar bem gordona. Né? Algumas tarefas requerem acesso a informações que podem estar distantes do ponto atual. Né? Então, pensa nas aplicações atuais em que eu quero, por exemplo, sei lá, análise de sentimento, ou qualquer coisa que eu precise descobrir em que o sentido da frase, na realidade, está lá no comecinho. Como é que eu faço para pegar esse contexto, já que a minha janela é pequena, é curta? Né? Então, as janelas dificultam o aprendizado por causa de padrões de longo prazo. Mesmo palavras ocorrendo com contextos distintos ao longo do texto, padrões distintos serão encontrados ao invés de um só. Então, eu posso ter a mesma palavra em lugares diferentes e o contexto e o que eu vou fazer naquela palavra, ou semântica daquela palavra, forçando aqui a barra um pouquinho, vai depender muito de quão longo ela está do contexto. Então, é um problema, nesse caso, desses modelos de neurais de linguagem baseados em feed-forward, redes feed-forward, tá certo? Então, aí, o pessoal foi olhar no livro de IA e encontrou as Elman Networks, que são o quê? São redes neurais recorrentes, tá certo? Qual que é a ideia de uma rede neural recorrente, uma RNN? Essas redes, elas contêm ciclos, que são conexões entre as unidades e as camadas, ou seja, eu conecto a rede com ela mesma. Tem uma recursão aqui. Nesse caso aqui, essa conexão recorrente da camada hidden para ela mesma. Então, continuo tendo a minha camada de entrada, a minha camada de saída, mas agora eu tenho uma conexão recorrente. Né? A ideia é que, ao invés de eu ter uma outra rede, né, eu uso essa própria hidden layer várias vezes, em vez de eu ir colocando várias hidden layers uma em cima da outra. Eu reuso essa hidden layer várias vezes. Ela já está lá mesmo, então eu crio uma conexão recorrente. Tá? Então, o valor de uma unidade, o valor que vai sair aqui, é direta ou indiretamente dependente das saídas anteriores fornecidas como entrada. Então, de alguma maneira, eu vou usar a saída dessa camada para influenciar na saída dessa rede. Ou seja, ela não é mais só uma função da entrada, mas é uma função da própria saída que eu coloquei aqui. Elas são mais poderosas, mas são mais difíceis de projetar e treinar, como a gente vai ver aqui. Né? O foco aqui seria a gente ter arquiteturas que são bastante restritas, né? Que a gente não complique muito a história aqui. Tá? Não complica muito a história. Uma rede recorrente simples, né, que essa é uma network, é suficiente para isso, onde eu só tenho uma recorrência. Né? Então, eles são muito eficazes com a linguagem falada e escrita, como a gente vai ver, e são úteis e servem como abordagem para abordagens mais complexas. A gente vai ver, por exemplo, que a LSTM é baseado nessa ideia aqui, o GRU, né, são redes mais sofisticadas, são baseadas nessa rede aqui, nessa rede bem simples que é a Elman Network. Né? Então, na prática, a gente vai usar o termo RNN para nos referirmos a essas redes mais restritas. Embora não seja proibido a gente conectar aqui um monte de coisa, e as outras redes que a gente vai ver também são recorrentes, na prática, já desligou. Na prática, essas redes mais simples aqui é que a gente vai chamar de RNN. Tá? Quando a gente vai falar RNN, a gente está falando sobre essas redes mais simples.
Beleza. Então está aqui a minha rede neural recorrente. Então eu tenho aqui um vetor de entrada, né? Eu tenho uma camada oculta, tenho a minha camada de saída, parecido com o que a gente viu na feedforward, né? Só que agora eu tenho uma entrada aumentada. Quer dizer, na camada oculta eu tenho não só a entrada corrente, como eu tenho alguma coisa, uma outra coisa que veio da própria rede. Então eu tenho uma entrada aumentada na camada hidden aqui. Tá? Então eu tenho um vetor de entrada aumentada na camada oculta. Então, o contexto aqui, a ideia é que o contexto da ocorrência de um termo, de uma palavra, de um embedding aqui, ele é dado pelos valores anteriores que saíram aqui de HT. Então eu dependo não só de XT, né, que é a input, mas também HT-1, HT-2, que são os estados anteriores dessa camada hidden que está aqui. Tá? Então, essa camada ela lembra do que ela produziu antes para poder gerar o contexto. Tá legal? Então, fazendo assim, por exemplo, eu me livro de ter que estaquear um monte de hidden layers para poder lembrar o contexto se eu aumentar o número de palavras. Porque eu uso a própria hidden layer que eu tenho aqui. Legal. Então, essa HT-1, por exemplo, se eu pegar somente uma saída do contexto, vocês não estão conseguindo enxergar aqui por causa desse monitor, né? Deixa eu tirar daqui. Vixe, é mais difícil do que eu imaginava. Melhorou? Tá. Então, essa HT-1 pode ser vista como uma entrada adicional além de XT. Então, eu tenho a camada de entrada e eu tenho HT-1, todas entrando em HT. Lembre-se que HT-1, na realidade, não é bem uma entrada adicional, tá? Ela é o estado anterior de HT. E, claro, eu tenho que ter agora uma matriz de pesos para poder determinar qual que é a relevância desse cara na hora que eu for fazer a saída. Então, agora, eu tenho a matriz W, tem a matriz V, que a gente viu Só para não deixar de falar. Ó, eu tinha aqui a matriz W, a matriz V, que VU, na realidade, chama aqui, né? E agora eu tenho também essa matriz U, que determina a importância de HT1 quando eu misturo aqui em HT. Tá? Então, essa HT pode ser calculada de forma similar ao que ocorria na feedforward de RN. Então, na feedforward, agora eu vou ter H de T é uma função G de U de HT-1 mais WXT. Antigamente era só GWXT, né? Mas agora eu tenho essa aqui adicional, então eu vou ter G de U, HT-1, WXT. E agora YT é só pegar uma função F, aplicar sobre VHT e eu tenho a saída. Tá? Então o que mudou foi aqui para baixo. Aqui para cima a vida continua como era antes. Tá certo? Esse T-1 é referente, por exemplo, ao batch ou à instância treinada? Aqui, ó. É a saída anterior do HT. Esse anterior, a gente está olhando no momento do treino, por exemplo. Já vai ficar mais claro. Já. Ah, lembra um detalhe. Lembra que o que eu estou querendo evitar é de colocar mais uma camada aqui. Né? Então, eu, por exemplo, teria a hidden layer 1, a 2, a 3, a 4. O que eu estou fazendo agora é reusando essa camada. Por isso que eu coloquei uma recorrência. Se eu não tivesse aquele recurso, eu ia colocar mais camadas aqui. Tá? Beleza. E se eu peguei HT-1, eu posso generalizar isso aqui. Né? Então, eu posso ter H3 que pega de H2, que pega de H1, que pega de H0. Né? Veja que isso aqui é um troço virtual, tá certo? Na verdade, a gente está falando da mesma rede, cuba recorrência em H. Então, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Então, ó, agora eu posso ter um algoritmo que itera sobre as entradas para me gerar a saída. Né? Então, o que é que eu quero? Eu quero, no final, o valor de y, né? Certo? Eu quero o valor de y. Então, eu começo com H0 igual a 0, e para I
igual ao comprimento de x, que é o tamanho da minha entrada. Eu faço HI, G de UHI menos 1, mais WXI. Ou seja, eu uso... O que é isso aqui? É a saída da hidden layer anterior, né? Mais WXI, que é o ponto atual da entrada. Por exemplo, a letrinha, a palavrinha que eu estou lendo. Calculo YI como sendo F de VHI. Então, o que mudou aqui? Eu trago o contexto anterior. Então, em vez de eu ter que codificar todo mundo, como a gente fazia na feedforward, né? O hardware, digamos, agora é mais compacto e eu itero sobre o hardware. Não é hardware, mas só para fazendo uma analogia aqui. Ou pode até ser hardware, né? Certo? Então, o que eu fiz aqui foi economizar a minha rede. Minha rede é só essa aqui agora. Antes, eu precisava ter isso aqui repetido várias vezes. Tá? O que agora eu faço é simplesmente iterar por aqui para pegar a saída. Essa aqui é que é a ideia. Então, ela é uma for de RNN porque ela só vai nesse sentido, né? Ela não vai no sentido contrário. Então, eu pego a entrada X, a rede, e retorno a sequência Y. Né? Não esqueça, a gente está trabalhando aqui com modelagem de sequência. Então, por exemplo, no problema de post-tagging, o que é a entrada? O que é o X? Então, para a gente lembrar bem do contexto, o que é o X? Não. São as palavras. E o Y é o quê? As classes gramaticais. Então, eu quero associar a classe gramatical correta a cada palavra. No problema de NER, a entrada é uma frase e eu quero encontrar quais as palavras que se referem aos tipos de entidade. A gente viu, por exemplo, pessoa, local, aquele negócio. Então, Y são as classes, né? E X são as observações. Igual a gente viu na aula anterior. Tá? Diga. Na primeira palavra, então, o HI- vai zerar? Na realidade, não tem primeira palavra. Isso aqui é somente para quando eu fizer a conta aqui, eu não perder, o meu programa não quebrar. Tá? Tipo um start. Se a gente estivesse dando aula de estudo de dados, é uma guarda. Né? Bota um guarda lá, né? No zero, para não quebrar o algoritmo. Tá? É só isso mesmo. Mas a primeira palavra é H1. Desculpa, a X1. Tá bom? Beleza? Legal. Então só para lembrar, pessoal, qual que é a diferença aqui da feedforward? Para feedforward, eu teria que ter isso aqui repetido várias vezes, cada um pegando uma entradinha, ou uma janelinha. Agora não tem mais aquela limitação de janela. Tá? Eu vou ter outros problemas, a gente vai ver depois. Tudo bem? Legal. Então, a iteração sobre a sequência de entrada gera uma sequência de saída. Então, eu itero sobre x, né? Vou de y igual de 1 até o tamanho de x. Vai começar em 1 aqui, né? Até o tamanho de x. Vou iterando sobre xi, gerando os yi's. Ao final, eu tenho a sequência inteira y. Tá? De rótulos. Uma coisa interessante para vocês prestarem atenção é que H3 ele está recebendo peso de todo o resto da sequência. Então, ele meio que está acumulando a memória dos outros de H1 e H2. Exatamente. E o que resolve a importância desse troço na saída é justamente a matriz U, que a gente vai ter que aprender. A gente vai treinar para aprender a matriz U, assim como a gente já treinar para aprender a matriz W e a V também. Tá? Beleza? Tudo bem. Então, as matrizes... sim, isso aqui é importante, né? As matrizes U, V e W, elas são as mesmas ao longo do tempo. Elas não mudam, tá? Mas o X e HY1, elas variam no tempo porque eu vou andando na sequência, tá? Esses caras aqui são as matrizes estáticas que eu uso para multiplicar, para dar o peso de cada cara na saída, tá bom? Então eu vou gerar aqui Y1, Y2, Y3 até o final da sequência, né? Muito bem. Então esse algoritmo de inferência incremental usado nas RNNs para o problema
de mandala de sequência, tá? Que é um problema central em NLP. Muito bem. Legal. Como é que a gente treina? Bom, eu vou ter que ter o conjunto de treinamento, uma função de perda e o processo de backpropagation, né? Igual a gente viu nas redes feedforward normais. Né? André mostrou aqui, lembra o gráficozinho de backpropagation, calcula os gradientes, papapá? Então, aqui a mesma coisa a gente vai ter aqui. Né? Então, o processo de backpropagation ele obtém os gradientes necessários para ajustar as matrizes de peso. Né? O que dá as matrizes de peso é justamente os gradientes que eu aprendo pelo processo de backpropagation na rede. Tá? Então, do mesmo jeito, eu vou ter que backpropagation. Só que agora, o backpropagation que a gente tinha lá, ele era mais ou menos imediato, né? Porque quando eu fazia o backpropagation, eu ia calculando para todos os nós da rede de uma vez. Mas agora não é, porque eu vou andando, né? Esse troço não é mais como a feedforward, né? Que eu coloco na entrada e já tem o resultado na saída. Não é mais assim. Porque agora eu vou andando, né? Tem um algoritmo aqui que mais ou menos dá o ritmo aqui do processo de leitura da entrada. Né? Então agora eu tenho um negócio um pouquinho diferente, que é o tal do backpropagation pelo tempo. Né? Eu já vou mostrar aqui. Bom, então como é o nosso treinamento? A gente tem as 3 matrizes de peso. W da camada de entrada para a camada oculta. Igual como tinha na feedforward. U, a camada oculta anterior para a camada oculta atual. Né? Porque agora eu posso ter... Basta eu... As camadas vão se sucedendo. E da camada oculta para a camada de saída. Tá aqui, ó. W da camada de entrada para a camada oculta, U da camada oculta anterior para a atual e V da camada oculta para a saída. Né? E os vetores estão sendo processados. X da camada de entrada, G é a função de ativação não linear, uma função qualquer que eu possa usar para fazer ativação. ZI é a soma ponderada das entradas para a camada I, e aí é o valor de ativação da camada I, resultando da aplicação de G sobre ZI para poder me dar lá o softmax. Né? Então vamos lá. Então, para calcular a derivação da função de perda L com respeito à matriz de pesos, eu vou derivar a função de perda L em função de V. Né? Então, isso vai me dar essa continha aqui, esse monte de derivada maluca. Certo? Bom, vamos chamar aqui de... Isso é um gama, né? Gama out, o erro que representa a perda derivada da camada de saída. Então, eu posso dizer que esse gama out aqui é... Na realidade, eu estou derivando L com relação a Z, mas eu coloco o alfa aqui só para ajudar na derivada. Então, esse cara aqui é o L' vezes G' Z. Então, a derivada da soma ponderada com respeito aos pesos V corresponde ao valor da ativação na camada oculta corrente HT. Então, a gente substituindo essa fórmula nessa aqui, o que a gente vai ter? Que o gradiente, a derivada de L com relação a V, na realidade, substituindo essa fórmula aqui nessa fórmula aqui, a gente vai ter gama out, derivada de Z com relação a V, que é justamente o HT, né? Que é a camada atual, a perda que acontece na camada atual. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, o erro se propaga de acordo com as camadas. Tá? Então, eu pego o erro que representa a perda derivada da camada de saída, multiplico pelo HT, então o peso, a perda vai multiplicando pela camada layer, pela hidden layer. Né? Então, a camada oculta no tempo, ela vai contribuir para a saída, como o André falou, porque eu vou acumular a memória, mas também para o erro associado, porque a cada camada eu vou introduzindo um erro, para a saída, para a próxima saída, porque eu vou usar essa saída na próxima, essa hidden layer na próxima saída, e para também o erro no próximo passo. Tá bom? E assim por diante, daí para frente. Portanto, esse erro, gama H, para a camada oculta, deve ser a soma do erro da saída e o erro do próximo passo. Então a gente pode dizer que o erro em H é o erro anterior mais o próximo erro. Isso aqui é importante porque
isso aqui eu preciso adaptar o meu algoritmo de backpropagation para isso, né? Então, o termo para a camada ocupa pode ser usado para calcular os gradientes para as matrizes de peso U e V. Então, eu vou ter lá a perda dado por H menos HT menos 1, sigma H, gama H vezes HT menos 1. Então, o erro propagado na camada oculta anterior é gama next, G' de Z, U vezes HT, gama V. Então, vejam que o próximo erro depende do anterior, com a derivada da função G que eu estou usando. Então, aí eu vou ter esse algoritmo que é o backpropagation through time, que é a mesma ideia do backpropagation que a gente viu quando a gente estava vendo o rede feed-forward. Vocês devem lembrar, né, do gráficozinho do André, que era pintadinho aqui. Né? Na aula está gravadinho lá, vocês podem olhar depois. Só que agora, nesse backpropagation through time, eu tenho duas fases para treinar os pesos. Lembra que o que eu quero saber é as matrizes de peso. Tá? Então, na fase 1, eu vou executar uma inferência indireta, calculando HT e YT, e acumulando a perda a cada passo no tempo, salvando o valor da camada oculta em cada passo, para uso no próximo passo. E no próximo passo, eu vou processar a sequência de forma reversa, calculando os gradientes de erro necessário à medida que avança, calculando e salvando o termo de erro para o uso na camada oculta de cada passo para trás no tempo, que é justamente a fase de backpropagation. Então, primeiro eu calculo HT e YT, e depois eu volto calculando para saber qual foi o erro que eu cometi enquanto eu calculava, usando aquela formulazinha lá. E, ao final disso, eu posso ajustar os meus pesos. Então, o mesmo algoritmo de backpropagation, só que agora, em vez de eu fazer de uma vez só, eu tenho que fazer passo a passo. Se vocês não estão lembrados, olhem a aula anterior para ver lá o backpropagation. Então, como é que vai funcionar? Então, no passo 1, eu vou subindo, né, na rede, e depois eu vou calculando a propagação de erro nos passos anteriores. Né? Então, essa continha que é feita. É o mesmo backpropagation, só que agora, ao invés de eu ficar andando na rede, né, de cima para baixo, né, eu preciso andar nas camadas anteriores. É a mesma ideia. Tá? E ali estão as formulazinhas, que eu não vou passar por elas. A gente ganhar um tempinho. Mas é o próprio backpropagation, ou seja, é uma variação do backpropagation que a gente viu para feed-forward, só que nesse caso aplicado para uma rede recorrente. Né? E por que isso é importante? Porque, de novo, não é eu coloco a saída e já sai na entrada. Né? Eu vou andando, processando cada token da entrada e vou gerando a saída e calculando o erro para poder ajustar as matrizes U, W e V. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou aplicar a função de erro derivada da função de erro para calcular o erro nessa saída vezes HT. Vou fazer a mesma coisa aqui para W, a mesma coisa aqui para U. Lá, a mesma coisa nessa outra fase da rede, mesma coisa para W, mesma coisa para U. E assim por diante, até terminar. Tá? Vocês estão vendo aqui que tem um algoritmo, né? Ele vai decrementando na volta, tá? Para calcular as perdas. O que eu quero aqui, lembrem-se, é determinar o valor de W, de U e de V. Tá? No caso dessa rede feed-forward, isso é calculado uma vez só e na hora da inferência eu vou usar esses pesos calculados. Então isso aqui é a fase de treino, tá? Backpropagation para treino. Qual é a função do backpropagation? Estão lembrados? É calcular os pesos para depois eu fazer a inferência das várias matrizes. 3 matrizes nesse caso. Então ainda tem essa vantagem. Se a gente tivesse na feed-forward, eu ia ter uma matriz dessa para cada hidden layer. Né? Toda vez que eu transitasse de uma hidden layer para outra, eu ia ter que ter uma outra matriz dessa de peso. Nesse caso aqui, é a mesma matriz sempre, que é essa matriz U. Tá bom? E aí? Estão voando aí ou tá tranquilo? Perguntem, gente.
Aqui é fácil se perder, o negócio vai complicando, a gente nem sente. Então, perguntem aí, tá? Legal. Vou assumir que tá beleza. Muito bem. Bom, como é que computa isso na prática? Né? A gente pode, dado uma RNN daquela, a gente pode desenrolar essa RNN gerando um feed-forward neural network bem profunda. Né? Por que a gente faz isso? Porque, galera, olha só. Não sei se vocês estudaram compiladores, mas o que acontece num compilador? Tu escreve um loop, né? Desarmou aqui o negócio. Tu escreve um loop, né? Mas para executar aquele loop, né? Muitas vezes o hardware tem instruções específicas. Então é mais fácil eu transformar aquele loop num pedaço de código de máquina que resolve o loop parcialmente porque eu tenho um hardware para executar. Tá? Essa mesma ideia esses caras aplicaram aqui na hora que eu for executar num hardware específico, por exemplo, uma rede como essa aqui. Então eu posso especificar minha rede como recorrente, mas na hora que eu for executar, eu posso ter um bloquinho de hardware que executa como se fosse uma feed-forward. Então, se, por exemplo, eu tiver 20 passos e eu tenho uma feed-forward de 10 passos, eu posso ter uma rede recorrente que só tem 2 passos. Porque eu tenho lá o hardwarezinho, ou o códigozinho já compiladinho, bonitinho, que executa 2 vezes 10. Tá? Então eu desenrolo a minha rede neural recorrente, que eu especifiquei quando eu estava escrevendo lá, numa feed-forward. Só porque computa mais rápido, porque eu já tenho o código compiladinho, ou tenho às vezes hardware para fazer isso. Né? Então, a ideia é que eu vou mapear essas redes em grafos de computação, que estão disponíveis em estruturas computacionais modernas que usam recursos computacionais adequados. Né? Geralmente eu tenho hardware para isso. Então, a abordagem é fornecido um modelo com uma estrutura básica de rede e os parâmetros da camada de entrada, saída oculta, matriz de peso e função de ativação e saída. E aí o hardware executa aquilo de acordo com os parâmetros que eu estou dando. Eu estou falando hardware, mas às vezes nem é hardware. Às vezes é simplesmente um código compiladinho, já prontinho para fazer isso. Ou pode ter hardware mesmo. Né? GPUs são usados para isso, por exemplo. Ou posso ter até hardware muito específico para isso. FPGA, o pessoal usa FPGA para fazer isso às vezes. Bom, então, dada uma sequência de entrada, eu vou gerar uma feed-forward network desenrolada específica para essa entrada. O gráfico correspondente é usado para executar inferência ou treino. Então, eu, por exemplo, especifico essa aqui e na hora que eu vou implementar, que eu vou executar, na realidade vira essa rede feed-forward aqui. Tá? Para sequência de entrada muito longas, o desenrolamento total é inviável. Por exemplo, se eu só tiver estruturas para redes de tamanho 10 e eu tenho 100, então eu posso fazer desenrolamentos parciais. Né? Então, nesse caso, eu desenrolar a entrada em segmentos fixos, cada segmento é um item de treinamento distinto. Então eu vou processando, por exemplo, cada 10 palavrinhas da entrada, até ter as 100. Muito bem. Então, isso dá origem, então, a modelos de linguagem neurais recorrentes. A gente tinha as feed-forward recorrentes. Agora, com essa ideia das RNNs, a gente pode ter modelos de linguagem neurais recorrentes. Tá? Lembre-se que o objetivo aqui é o quê? Prever a próxima palavra. Tá? Igual como a gente viu, acho que desde a primeira aula, segunda aula, sei lá, que o André fala nisso, né? Então, processar a sequência palavra por palavra para prever a próxima palavra. Usa a palavra atual e o estado oculto anterior como entrada. Né? Isso foi proposto, Mikolov, o mesmo cara do Wojciech, né? Em 2010, propôs essa ideia aqui. Elas evitam a limitação das feed-forward networks com relação ao uso de janela deslizante que limitava o contexto. Então agora eu não preciso mais limitar o contexto a 3 palavras. Tá legal? Eu posso usar desde o comecinho. Tá? Porque agora eu tenho naturalmente o processamento de sequências longas a partir do início da entrada. Então não tem mais aquele problema de ficar da rede ter que engordar toda vez que eu quero ter mais contexto. Isso aqui é a parte mais importante, vocês entendem isso?
E é por isso que usa a rede neural recorrente em problemas de NLP. Para isso que elas foram propostas, para evitar que eu tenha uma rede muito gorda e muito ineficiente quando eu preciso processar uma sequência mais longa. Beleza? Muito bem. Então, como é que vai ser a inferência? Então, agora eu posso ter um modelo de linguagem neural recorrente ou um Recurrent Neural Language Model, RNLM. Na inferência, eu vou pegar o embedding da palavra atual como entrada e combina com a camada oculta do passo anterior para calcular a nova camada oculta. Essa camada oculta é usada para gerar uma saída através do softmax, né, como a gente já sabe, para poder gerar uma probabilidade, gerando distribuição de probabilidade em todo o vocabulário. Então vamos lá, o que eu tenho agora? A probabilidade da sequência é o produto das probabilidades das palavras, assumindo, né, desde lá do Naive Bayes que a gente assume isso aqui, que as palavras são independentes, o que já é uma gambiarra por si só. Né? Então eu tenho o P da enésima palavra, né? Depende da sequência de palavras de 1 até n-1. Né? Porque agora eu tenho um contexto todo. Isso me dá o YN, que é nada mais do que o softmax sobre V vezes HN. O que é o HN aqui? Lembra do H? H é de hidden. Né? Então é a última camada hidden. E o V é a minha matriz de pesos que eu já calculei lá na hora do backpropagation, na hora do treinamento. Né? Então, o rótulo que eu vou colocar na última palavra, o YN da última palavra, é o softmax de V vezes HN. Se eu quiser calcular, então isso aqui é para a enésima palavra, né? Certo? Se eu quiser fazer para a sequência inteira, se eu quero a probabilidade da sequência inteira de 1 a n, o que eu faço? Eu multiplico para k igual a 1 até n, do P de k, W1k-1, né? Que é esse produtório malucão aqui. O produtório do YK, o produtório dessa coisa aqui. Vocês entenderam esse passo daqui para cá? Né? Eu vou ter P de W1 dado 1 e 1, P de W2, W1 e... Não, P de W2 dado 0. Eu tenho que inicializar. Aí o 3 vai pegar 3, 1 e 2. Né? A 20 vai pegar 1 até 19. Né? E então eu vou pegar todas as probabilidades aqui e vou multiplicar. Tá? Tá aqui o produtório. Eu só posso multiplicar por quê? Por que eu posso multiplicar? Porque eu estou assumindo independência. Lá naquela regra de Bayes que a gente viu lá no comecinho. Senão não dava para multiplicar. Tá? A gente está assumindo que elas são independentes. Tá? Beleza? Muito bem. Bom, treinamento, como é que eu vou fazer? Usar um corpus de texto representativo. A função de perda pode ser entropia cruzada, é a probabilidade log negativa atribuída à classe correta, que é o resultado da aplicação do softmax na camada final. Já vimos isso aqui, né? Então eu tenho a função de perda, onde eu pego a classe prevista e a classe correta, dado o treinamento, que é o log. Né? E aplico aqui o softmax para poder pegar a saída correta. Esse cara aqui é o softmax. Então, a classe correta I é a palavra que realmente ocorre seguida no texto. E esse Y é a probabilidade atribuída a essa palavra. No problema aqui de language model, né, que eu quero prever a próxima palavra. O softmax é aplicado a todo vocabulário de tamanho K. Os pesos da rede são ajustados para minimizar a entropia cruzada nos dados de treinamento através do gradiente descendente, como a gente já viu várias outras vezes. Tá? Não é à toa que a gente tem que estudar gradiente descendente lá atrás, porque só vai usando depois. Né? Então, beleza. Isso a gente falou do language model, digamos, genericão. Tá? Agora vamos voltar para o nosso problema de rotulamento de sequências.
Tarefa, de novo, lembre-se, atribui um rótulo de pequeno conjunto fixo a cada elemento da sequência. Exemplo canônico, já vimos post-tagging, né? Abordagem baseada em RNN, redes neurais recorrentes. A entrada é o embedding das palavras e a saída é a probabilidade dos rótulos gerados pelo softmax sobre o conjunto de rótulos. Tá? Ou seja, a gente está aplicando essa ideia aqui do Language Model, tá? Para o problema de rotulamento de sequência. Então, como é que vai ter aqui? Ó? A gente vai ter então, aqui tem as palavras, os embeddings das palavras. Né? Na saída, eu vou ter a classe das palavras. Né? E a rede recorrente vai usar a função de perda para aprender os pesos. Já vimos isso aqui. Então, essa é a aplicação do rotulamento de sequências para o problema de recorrências. Bom, uma coisa que eu posso fazer, e que é feito mesmo, né, é empilhar essas redes neurais. Então, imagina que eu já tenho a minha rede lá prontinha, treinada, bonitinha, ela funciona, está toda calibradinha. O que eu posso fazer? Eu posso empilhar esses caras aqui. Né? Então, eu vou organizar essas redes de forma que a saída de uma serve como entrada da outra, né? A camada de saída e entrada são interligadas. Em várias tarefas, essas RNNs empilhadas podem superar as redes comuns, que a gente está vindo normalmente. Porque elas podem induzir representações em níveis diferentes níveis de abstrações entre as camadas. O número ideal de RNNs empilhadas é específico para cada aplicação e conjunto de treinamento. À medida que a pilha aumenta, o custo de treinamento, claro, vão crescer rapidamente. Então, eu posso ter uma RNN aqui e posso empilhar essas... Porque aí o que acontece? A entrada dessa rede aqui são os embeddings de entrada, mas aqui não é mais o embedding. Já é uma representação de mais alto nível desses embeddings. Tá? E assim por diante. Então, eu posso empilhar à vontade essas redes. À vontade desde que funcione. Né? Da mesma maneira, uma maneira de empilhar, por exemplo, é a gente empilhar para obter bidirecionalidade. Tá? Então, a gente viu aqui uma rede neural simples, né, onde a camada oculta em um determinado momento T representa o que a rede sabe sobre a sequência até então. Então, a cada momento, HT para uma função F HT de Ford, né, é a RNN Ford de X1 T1, de 1 até T, que é a sequência toda de entrada. E muitos então, isso aqui me faz o que a gente viu até agora, né? A gente. Tá aqui, deixa eu só. Para não ficar muito misterioso o que eu tô querendo dizer. Ó, nessa direção, certo? Tá? Nada me impede de eu ter uma outra rede que usa na direção contrária. Do primeiro token para o último token. Desculpa, do último token para o primeiro token. Tá? Então eu posso ter predição, no caso, por exemplo, do post-tag, eu posso ter predição para esse lado e predição para esse outro lado. Porque agora, com isso, eu consigo a influência não só das palavras de lá para cá, mas também das palavras daqui para lá. Tá? Então eu posso obter isso empilhando duas redes neurais recorrentes. Uma da esquerda para a direita e outra da esquerda para a direita. Então, vou ter duas redes agora. São duas redes mesmo. Veja que elas são iguaizinhas. Eu não modifiquei o algoritmo, a inferência, nada. Somente eu inverti a entrada. Tá? Então, em minhas aplicações, temos acesso a toda a sequência de entrada de uma vez. É o típico caso da... Não é o caso, por exemplo, de tradução, né? Ou de reconhecimento de fala, mas no caso de post-tagging e no caso de NER, eu tenho acesso à entrada toda. Então, eu posso olhar também o que está acontecendo depois. Né? Então, em muitas aplicações, temos a sequência toda de uma entrada. Assim, podemos treinar uma RNN e uma sequência de entrada percorrida no sentido contrário. Nesse caso, a camada oculta de um determinado momento T representa o que a rede sabe sobre a sequência até então no sentido contrário. Então, eu posso ter uma rede forward e uma rede backward. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Então,
esse cara pega os elementos da entrada do primeiro até o atual e esses elementos de entrada do último até o atual. Veja que no meio, né, a rede sabe um monte sobre o que tinha antes e o que tinha depois. E aí o que eu faço? Eu combino de alguma forma. Aqui nesse caso aqui, por exemplo, eu estou fazendo um short, né? Então, eu combino eu consigo obter uma RNN bidirecional combinando as RNNs forward e backward independentes. A entrada é processada do início ao fim numa e do fim ao início na outra. E a saída das duas redes são combinadas em uma única representação. Nesse caso, então, eu posso capturar o contexto à esquerda e à direita em cada ponto do tempo. Então, o que eu fiz aqui foi empilhar, né? Estaquear. Empilhar as duas redes. Né? Então, empilhei a forward e a backward. E combinei, fazendo aqui um OR do resultado para obter a saída. Tá? Esse negócio de bidirecionalidade é muito usado. Tá? A gente vai ver daqui a pouco um exemplo na aula que vem. Vamos ver na prática uma rede bidirecional que usa essa ideia aqui. Stacking para bidirecionalidade. Tá? É a mesma rede. Claro que tu vai ter que treinar as duas em separado, né? Porque não é a mesma matriz de pesos. Tá claro isso? Tranquilo, pessoal? Vocês estão com cara de dor de barriga. Mas tá dando para entender, né? Tá. Hã? A gente só pode fazer isso porque a gente ainda continua assumindo a independência. Na realidade, qualquer coisa em machine learning, em NLP só funciona por causa disso, né? Porque senão tu não ia ter power de computação suficiente para... Isso a gente faz desde a máxima entropia Markov Model que a gente viu na aula passada, né? Nas aulas passadas. Muito bem. Bom, mas não resolveu ainda nosso problema de contexto. Né? Treinar RNNs para considerar informações distantes do ponto atual de processamento é geralmente muito difícil. Né? Tem esse exemplinho aqui que eu achei aí na rede, que é o seguinte: as mulheres, o juiz jovem admitiu, estavam certas. Né? Esse cara aqui tem uma alta probabilidade de concorrência no singular por causa do contexto próximo que é juiz. Mas qual é a probabilidade da concordância da palavra estavam aqui? Né? Porque está concordando com as mulheres, que está distante aqui. Está distante aqui em termos, né? Então, existe uma baixa probabilidade porque o sujeito no plural está distante. E tem os singulares aqui, que é juiz no contexto próximo. Então, seria muito normal, quer dizer, uma rede errar e dizer assim, bom, aqui isso aqui está errado, deveria ser estava. Embora tenha um plural aqui no final. Então, uma razão para o problema é que o processo tenta otimizar as camadas ocultas e os pesos simultaneamente para a decisão atual e para decisões futuras. Esse objetivo pode ser conflitantes a longo prazo. Então, o que é melhor olhar? É melhor olhar o que está debaixo da minha entrada naquele momento, ou é melhor olhar o que estava aqui para baixo? Né? Aquela formulazinha, quando eu estou treinando, eu tento otimizar as duas matrizes. Né? A matriz de pesos, que pega da camada de saída, da camada oculta para a camada de saída, né? E também a matriz de pesos que pega da camada de saída, da camada oculta anterior para a camada oculta atual. Então isso são objetivos às vezes conflitantes dependendo do problema. Beleza. Outro problema é devido ao backpropagation em sequências longas, que é o tal do gradiente desvanecente. O que acontece? Quando o número de recorrências é muito grande, o que vai acontecer com os gradientes lá do comecinho, quando a gente começou a processar? Eles vão ter cada vez menos influência no ponto atual. Né? Cada vez menos influência no ponto atual. Então, dependendo do comprimento da sequência, os gradientes podem acabar zerados. Isso é o chamado gradiente evanescente. Essa figurinha que é bem bacana aqui, né? O Watts aqui, que é o pretinho, ele tem influência aqui, forte, vai diminuindo, aquele está quase sumindo. Né?
e esse cara aqui do vermelho, que é o do I, da interrogação, está bem ativo. Então, quando a propagação é muito longa, esses caras podem acabar desaparecendo do processo de inferência e eu vou ter os meus pesos bagunçados. Então, a inferência não vai sair legal. Bom, por conta disso, os caras propuseram, e não foi tipo 2 anos atrás, não, foi em 97, uma redezinha chamada Long Short Term Memory, né? Que são unidades neurais especializadas, né? Que usam portas para controlar o fluxo de informação para dentro e para fora das unidades que compõem as camadas da rede. O que essas redes fazem é dividir o problema de gerenciamento de contexto em 2, que é remover informação que não é mais necessária ao contexto e adicionar informação que provavelmente será necessária para decisões posteriores. Então, esses caras, ao contrário das RNNs, que são meio... RNN que eu quero dizer é aquela rede de Hellman lá, né? Aquela bobinha. Eles têm uma camada de contexto muito explícita na arquitetura, né? A gente, na RNN, a gente reusa aquela recorrência para tentar, digamos, forçar que aquele troço capture o contexto. Mas esses caras aqui, essas redes foram propostas para capturar o contexto. A LSTM foi calculada, foi criada para calcular o contexto. Olha só. Long Short Term Memory. Ou seja, memória de prazo curto longa. Né? Que até meio, se a gente for ler assim, parece meio antagônico. Mas eu tenho uma memória de curto prazo bastante longa, porque eu lembro de muita coisa que aconteceu antes. Eu tenho uma camada explícita dessa arquitetura, além da camada oculta recorrente usual. Eu tenho a camada oculta recorrente usual, igual naquele neurôniozinho de Hellman, mas eu também tenho agora uma camada de contexto explícita nas LSTMs. Né? Até bem pouco tempo, né, Arthur sabe, e continua sendo muito útil, a LSTM é a rede mais usada em NER. Né, era o estado da arte em NER. A gente vai usar a LSTM no laboratório da próxima aula. Graças ao Arthur que me preparou um notebook aí. Então tá aqui, ó. Essa aqui, pessoal, é a LSTM, uma célulazinha do LSTM. Tá? Vamos ver cada coisinha dessa aqui. Tá? Vamos ver. Então, começando aqui. Então, aqui está a minha hidden layer anterior. Então, isso aqui eu vou conectar na célulazinha anterior. Tá? Ou seja, eu vou conectar esse cara aqui, ó. Beleza? Aqui é a camada de contexto. Então, além da hidden layer anterior, eu tenho aqui uma camada de contexto explícita, que é essa CT-1. Tá? Tenho aqui essa forget gate, que a gente já vai ver que ele é usado para determinar quando que esse cara aqui é importante e quando ele não é importante. Já vai ver como é que ele funciona. Tenho aqui a wide gate, que vai ser como é que eu faço para combinar esses 3 caras. O que é o XT? É o ponto atual da entrada, né? Para combinar o XT, o HT-1 e o CT-1. E tenho o gate de saída. Tá? Que me dá aqui não só o HT atual, que é disparado aqui para 2 lugares, porque eu vou conectar aqui, e também tenho a camada de contexto atual. Tá? Esse cara aqui vai ser usado para saída, e esse cara aqui para conectar com a outra rede. Aqui eu ainda vou aplicar o softmax. Tá? Beleza. Então vamos lá. Qual é o padrão de projeto comum para as portas no LSTM? Então eu vou ter aqui camadas feed-forward com função sigmoide que tentam levar a entrada para 0 ou 1. Então eu vou ter um sigmoide aqui no HT-1, aqui para ver se eu vou somar ou não com XT e outro aqui para saída. Multiplicação pointwise, né? Multiplicação escalar com a camada sendo tratada. Eu vou multiplicar aqui para poder pegar um sinalzinho aqui na saída. E os valores próximos a 1 são passados quase inalterados por causa do quê? Dos meus sigmoides. Ou seja, quando o cara é alto, quando eu tenho que lembrar desse cara, ele vai passar. Quando ele é próximo de 0, eu vou filtrar. Tá? Ou seja,
Se em algum momento lá, no backpropagation passou um peso alto, esse peso ele vai ser lembrado lá na frente. Senão, ele vai sumindo. Tá? Então, o forget gate, qual é a ideia do forget gate? É excluir do contexto que não é mais necessário. Então, ele vai calcular uma soma ponderada entre a camada oculta do estado anterior e a entrada atual e passa o resultado para um sigmoide. Então, olha só, esse FT aqui, ó, ele é um sigmoide do U de FT, isso aqui é a minha matriz, HT-1, W, WF, XT. Esse WF aqui é do Forge, tá? Do XT. Então, o que vai dominar aqui é o HT-1, o hidden layer anterior, ou a entrada atual. Tá? Veja que não entrou nada aqui com relação ainda ao contexto. Tá? Não entrou nada com relação ao contexto aqui. Agora que vai entrar. Aí eu vou ter esse cara aqui que mistura o contexto anterior com o resultado desse troço aqui, usando uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar pelo vetor de contexto para remover a informação de contexto que não é mais necessária. O add gate, ele vai misturar a complicação toda. Ele aplica um tangente de UGH-1T mais WGXT. Ou seja, aqui eu estou entre a hidden layer anterior e o XT. Ah, uma coisa aqui. Vocês entendem por que tem que ter uma hidden layer? Por que é interessante separar o contexto e o hidden layer? Tá, vamos voltar lá para o feedforward, lá para o começo. Vocês lembram que quando eu fazia no feedforward, cada vez, independente do esquecer ou não, a computação precisa do hidden layer, porque esse troço é uma rede neural. Né? Então eu preciso transformar as entradas. Tá? Então, cada camada, ela computa alguma coisa importante para gerar a saída. Tá bom? Então, o que a hidden layer faz é adicionar uma computação a mais para poder gerar a saída. Então, eu tenho que ter as hidden layers. Nas RNNs, eu gambiarrava isso para meter ali junto o contexto. Tá? Então, isso aqui é uma computação de uma feedforward normal. Normalzinha. Tá? É a mesma coisa que toda a rede neural vai fazer. Tem hidden layer, tem entrada, eu quero computar a saída. Tá? Então, essa continha aqui é a continha boba de qualquer rede neural. Não tem nada de especial aqui com relação ao contexto. E o que eu estou introduzindo agora é uma camada de contexto explícita. Isso que está fazendo a diferença. Tá bom? Isso aqui não tem nada de diferente de qualquer outra rede. A não ser pelo fato que está misturado aqui com o contexto. Esse cara aqui não é mais o contexto. Na RNN, eu gambiarrava o contexto aqui dentro. Agora eu tenho um contexto explícito. Tá bom? Melhorou? Tá. Muito bem. Então agora, né? Então eu posso calcular as informações reais que precisamos extrair do estado oculto anterior e da entrada atual, como uma rede normal. Aí agora vai entrar o contexto. Né? Combinamos e adicionamos o estado ao vetor de contexto modificado para obter o novo vetor de contexto. Ó, e aqui eu tenho o vetor de contexto que vai sair daqui propagado para a próxima. Tá? Então veja, o tempo todo aqui eu tenho os resultados intermediários e os resultados intermediários para combinar com o contexto. Certo? Importante aqui, assim, legal, entender as continhas, mas o que eu quero deixar claro para vocês é que o que tem de diferente aqui com relação a uma RNN normal, esse troço é uma RNN, tá? Por quê? Porque ela tem uma camada de recorrência, dá para ver aqui, né? Eu ligo esse cara aqui, ela tem duas, né? Tá? Mas nesse caso aqui, essa camada de recorrência do hidden layer, que é para executar a computação, lá na RNN ela era usada de maneira gambiarrada para poder colocar o contexto, mas aqui não, aqui é contexto mesmo, né? Só para isso. Tá? E essa combinação de sinais nos experimentos que os caras fizeram deu certo. E ok, né? Tem justificativa para isso baseado em experimentação. Tá? Mas o importante aqui é lembrar
eu tenho a hidden layer normal de uma rede e eu tenho a camada de contexto, que é uma outra camada. Tá bom? E na saída, basicamente, é misturar tudo para colocar na saída final. Então, eu vou usar para decidir quais informações são necessárias para o estado oculto atual HT, e as informações precisam ser preservadas, futuras decisões são mantidas de maneira independente em CT. Tá? Então, isso aqui é a saída normal para a computação, para mandar para a saída, e aqui é o contexto para ligar com a próxima. Tá bom? Simplesmente isso. Parâmetros aqui. Agora eu tenho uma pancada, né? Ó. Deixa eu ver se vai ter aqui. Ah, vai ter. Peraí, não, vai não. Ó, apareceu aqui um monte, tá vendo? Olha. Vou mostrar aqui, depois eu vou resumir lá. Vamos ver. Ó, eu tenho o UF aqui, WF aqui, né? Já são dois parâmetros, matrizes. Aí eu tenho o G e WG. Ó, o F, ele mistura o HT-1 e o XT, né? O G, ele mistura o HT-1 e o XT para outra saída. Eu tenho o G e o WG. Agora eu tenho o I e o WI, que mistura o HT-1 com o XT para outra saída. O que mais? O O, que é o de saída, no gate de saída, HT-1, XT. Então eu vou ter, ó, do F, do I, do G e do O. Então eu tinha só duas matrizes, né? Agora eu tenho três matrizes. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matrizes para computar. Esse é o preço, né? Então o meu treinamento aqui é mais complicadinho. Porque em vez de eu treinar 3 matrizes de preço, tem que treinar quantas ali? 2, 4, 6, 8. Fora a V que não está aí, né? Porque a V está para cá para cima. Tá? Ela está para cá para cima. Eu só tinha antes da minha hidden layer, da entrada para a hidden layer e da hidden layer para outra, que aqui é a U. Tinha U e W. E V para cima, né? V tá fora disso, fora dessa brincadeira. Então, nas RNN simples, a gente só tinha duas matrizes, agora a gente tem 8. Tá? Em cada gate desse aqui, eu vou ter o U e o W. Tá? Então, o treinamento desses parâmetros adicionais pode impor um custo de treinamento muito alto. Tá? Apesar disso, então, basicamente significa o seguinte, tu vai gastar mais dinheiro. Tá? Tu vai precisar de mais computação, vai ter que ter mais grana. Tá? Mas é melhor. Isso se sabe, quer dizer, Arthur, vamos lá, há uns 5 anos atrás, era o cara, né? Era o cara. Dá até mais cedo, né? Então, quer dizer, LSTM tem muito mais tempo, mas essa aplicação para a língua de modos e para... 2015, 2016 começou a dominar os papers. Isso porque, né, as máquinas ficaram mais baratas, aquela história que você já sabe, né? Muito bem. Bom, além da LSTM, também surgiu, acho que mais ou menos na mesma época, 2014, né? Essas Gate Recurrent Units, o GRU, né? Que são mais simplesinhas, não tem a camada de contexto explícita, né? Aí só tem duas portas, que é esse Reset Gate e o Update Gate, né? Não tem o vetor de contexto explícito como nas LSTMs. Então, assim como nas LSTMs, sigmoids resultam em uma máscara binária que bloqueia informações com valores próximos a 0 e permite as informações para serem alteradas com valores próximos a 1. Aí, bom, eu vou passar um pouquinho mais rápido nesse aqui, mas basicamente eu tenho o Reset Gate aqui que decide quais aspectos do estado oculto anterior são relevantes para o contexto atual e que pode ser ignorado. É realizado pela multiplicação dos elementos de R com o valor do estado oculto atual. Vamos ver, cadê o R aqui? Tá aqui o R. Esse R é essa saída parcial aqui. Tá? Usando esse valor mascarado na computação de uma realização intermediária para um novo estado oculto T,
que vai ser gerado aqui e vai sair aqui do outro lado. O update gate ele vai determinar quais aspectos desse novo estado serão usados diretamente no novo estado oculto e quais aspectos do estado anterior precisam ser preservados para o uso futuro. Isso é feito usando os valores em Z para interpolar entre o antigo e o novo. Aqui, ó. Comparando os três, né, a gente tinha lá as feed-forward, né, as 4, né, que era um único conjunto de peso e uma única função de ativação, sem conexão entre as unidades da camada. Só simplesmente... ZRNN, 2 entradas e pesos associados, uma única função de ativação e saída. LSTM, vetor de contexto adicional, entrada e saída, várias funções de ativação. E no GRU, estrutura compatível com RNN, várias funções de ativação. E LSTM é o que é usado aí pra caramba na prática. Tá bom? A GRU, ela tem uma vontade de ser mais simples de treinar. Então, às vezes, quando a LSTM não está dando bem, aí você bota uma GRU para dar uma simplificada para ter menos parâmetros. Então, a complexidade das LSTMs e GRUs é encapsulada dentro das unidades. Esses módulos aqui são facilmente interconectáveis, né? Tem lá o códigozinho, às vezes implementado em hardware, se conecta fácil. A modularidade é fundamental para o processo de ampla aplicabilidade, substituídos em qualquer uma das arquiteturas vistas. Eu posso desenrolar em redes profundas se eu quiser e posso treinar da maneira usual com backpropagation, porque no fundo é tudo igual, né? Beleza. Bom, na aula da próxima segunda-feira, a gente vai ver uma outra forma de fazer modelos neurais de sequências, que é usando self-attention e transformers, que é, na prática, o estado da arte hoje. Na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o notebook que o Arthur preparou para mim e vamos dar uma rodadinha nele usando LSTM para a tarefa de NER, tá? Para a gente fechar essa parte aqui prática. Tá? Agora já sabendo como é que funciona por dentro, né? E quais são as vantagens e desvantagens. Beleza? Por favor, deve. Me corrija você se eu falar bobagem. Eu vou ficar perto de ti aqui. Eu passei por um problema quando eu estava fazendo experimento com o professor, que eu rodei o LSTM... Com o professor que ele mandou ele fazer, por isso que era comigo, mas ele fazia sozinho. Eu estava no Colab, aí eu rodei o LSTM no dataset lá, e aí ele demorou um tempo X. E aí, como eu não entendi a teoria do LSTM, eu falei, pô, quero melhorar esse tempo, eu vou trocar para GPU. Não resolveu nada, continuou o mesmo tempo. E eu fiquei, pô, mas isso é contra-intuitivo, isso não faz sentido nenhum, né? Mas porque eu não entendi a teoria do LSTM. Como é baseado no RNN, para eu calcular de uma palavra, eu tenho que saber a palavra anterior. Da próxima palavra eu tenho que saber a anterior, menos 1, menos 2, ou seja, é sequencial. E ao aumentar a GPU não vai fazer diferença nenhuma, porque a GPU ela aumenta ela aumenta o poder de, aumenta a capacidade de processamento paralelo, que não é o que está acontecendo aqui, é sequencial. Então, o único jeito de eu melhorar a velocidade da LSTM é melhorando a CPU. Aí lá no Colab, né, se tu estiver usando o Colab Pro, dá pra pegar lá dá pra ativar uma função lá de melhorar a CPU. Mas tirando isso, não tem como melhorar a velocidade da LSTM. Eles até criaram no Keras, não lembro agora, uma versão da LSTM que roda na GPU, mas ele é muito limitado, assim, tem um monte de parâmetros que tu tem que deixar de um certo valor para poder rodar com GPU a LSTM. Então, assim, faz sentido, né? O RN, depois que a gente entende a teoria do RNN, a gente vê que tipo, paralelizar, aumentar a GPU, sai tacando coisa, não vai melhorar nada a velocidade de processamento. Muito bem. Isso aí, obrigado. Uma ótima observação, Arthur. Tá legal, pessoal. Então, por hoje tá bom. Na próxima aula a gente vai abrir achei até que ia demorar mais um pouco aqui. Abrir o notebook para a gente usar aqui a LSTM na prática, até onde a gente pode usar. Valeu, obrigado.